Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 9 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aí na parte inferior aqui do vídeo, logo abaixo do vídeo vai ter aí um botão para você se inscrever, basta você clicar lá e também deixar o sino das notificações ativados. O objetivo é que você aproveite todo o conteúdo de aprendizado existente aqui dentro do canal e também fique antenado e, logicamente, explorando toda a parte de análise. Aqui do meu lado você tem a programação do canal, radar do mercado e análise de fechamento todos os dias. Tem aí análises especiais toda terça e quinta-feira, radar da semana todo domingo. Então, além do botão logo aí abaixo do vídeo de se inscrever, você pode também passar aí o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever no canal. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 12, é feriado, então a bolsa vai estar fechada, então pregão só a partir de terça-feira desta próxima semana. Nesta análise eu vou falar aqui, além do Ibovespa, eu vou falar aqui do mini índice, do mini dólar, mini índice, mini dólar, depois vem falando de PTR4, Vale 3, MGLU 3, LWSA 3, HPV 3, LCAN 3, CIRI 3, JHSF 3, CEMIG 4, VVAR 3 e BBDC 4. Então os ativos que eu vou comentar nesta análise, BBDC 4 sendo uma escolha aí do pessoal dentro lá do Instagram, para quem me segue no Instagram, votou lá entre BBAS 3 e BBDC 4. BBDC 4 foi eleita aqui para ser comentada nesta análise de fechamento. Começando então pelo Ibovespa, dia de queda de 0,39%, lembrando, está perto de entrar no leilão de fechamento, faltam pouquíssimos minutos para entrar no leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. A semana bem para o Ibov, alta de 3,75% nesse momento, superou a máxima da semana anterior, mas não está conseguindo fechar acima, nem acima da média móvel 3 períodos. Mas temos um primeiro sinal positivo, um sinal de fundo, apesar de ser um fundo levemente descendente. O Ibov na semana que vem, vindo para cima desse patamar, melhora ainda mais a sinalização de subida. Se superar a máxima dessa semana, 98.641. Está num ponto importante. Primeiro, entre as médias, que existe a chance de ter uma entrada de pressão vendedora na zona de resistência, média móvel exponencial 3 períodos do gráfico semanal. Então está num ponto importante. Se o Ibov na semana que vem vier para baixo desse patamar aqui, seria uma representação, uma representação gráfica que aumentaria bastante a chance de queda, na minha opinião, né, uma expectativa de queda para o índice. Por outro lado, candle de força, candle de indefinição, fica aí uma expectativa minha maior de poder ter algo para cima. Tecnicamente, se a gente já tivesse tudo alinhado para cima, a expectativa maior seria de ter um próximo pregão positivo, pregão de terça-feira para o Ibovespa. Mas está num ponto importante. Fundo anterior, topo que foi montado aqui, a tendência já não é mais uma tendência de baixa, então termina a semana anulando a tendência de baixa de curto prazo e o Ibov para cima desse patamar, basicamente ele já traz um indício de retomada da tendência de alta de curto prazo. Próximo desafio, além dessa região dos 98.300 a 360, o outro desafio do Ibovespa, 99.370 e mais acima a gente já falaria na faixa dos 100.300 pontos. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise foi útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Começando então aqui pelo mini índice, nós temos o mini índice aqui dentro de uma movimentação que perdeu a mínima de um fundo ascendente no G60, isso traz um sinal de indefinição da tendência do G60, abriu o próximo pregão de terça-feira caindo, vindo para baixo dessa região que é um patamar de suporte, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixa, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente para baixo dos 97.445. Por outro lado, conseguiu gerar aqui algum fundo nessa região que está testando de suporte, abriu para cima, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então essa seria a principal alternativa, buscar algo aqui para cima no mini índice, se abrir logicamente subindo. No dólar, dia de hoje apresentando forte queda de 1,33%, então o dólar segue aqui apontando um pouquinho mais para baixo, com esse fechamento para baixo da média, estava se sustentando acima da média, agora faz ali um topo descendente no gráfico diário, fecha para baixo da média, a perda da mínima desse candle reforça um pouco mais a chance de queda para o dólar. Tem suporte aí importante na faixa dos
518,5, depois disso 5,509 e abaixo disso ainda 5,472. No gráfico intraday, olhando para day trade a partir de terça-feira, temos aqui uma tendência de baixa de curtíssimo prazo, gráfico 60 minutos. Tentou subir, já gerou sinal de topo descendente, ou seja, abriu caindo, seguiu aqui dentro desse movimento de queda no gráfico de 60 minutos, vai ficar mais interessante para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu subindo, superou a máxima dessa candle ou de uma próxima hora de pregão que ainda está por vir aqui no dólar, enfim, quebrou a sequência de máximas descendentes no G30 ou no G60, gerando um sinal de fundo ascendente, daria para avaliar principalmente compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, essa seria a principal alternativa que eu vejo aí para o dólar em termos de compra, gerar um sinal de fundo no gráfico de 60 ou no gráfico de 30 minutos, ou seja, está caindo aqui, gerar um sinal de fundo que aumentaria a chance de poder ter um movimento de subida. Mas lembrando, o viés ainda é um pouco mais negativo, olhando aqui, mesmo que tenha aqui algo fazendo assim, ó, 2 para baixo, aí vem aqui um candle de alta e outro candle de alta, ainda vai ficar uma expectativa maior de queda. Então, ou seja, sinalizações para baixo no pregão de terça-feira, no G60 ou no G30, traz um foco um pouco melhor para se buscar a operação na ponta vendedora. Ações, PTR4 no dia de hoje, já entrou aqui no leilão. Temos aqui uma queda boa de 2,5%. Tentou ficar acima da média, não conseguiu, não fechou acima. Opa, voltou para cima da média, só que aí o pregão de hoje já volta para baixo. Então, sinal negativo, o Petro ainda continua com esse contexto um pouco mais negativo para a operação de compra. Se ficar aqui assim, ó, na semana que vem, mais enroladinho, e depois gerar algum sinal de alta, daria para arriscar a compra. Agora eu não vejo alternativa de compra que se encaixe com a minha metodologia e principalmente com o meu perfil já entrar comprando a PTR4, se o foco for para swing trade. Então não vejo entrada, semana ainda em alta de 4,78%. Mas, primeiro ponto positivo, superação da máxima semana passada, mas ainda não ganhou força aqui no gráfico diário. Então, importante aí ganhar força aí nos próximos pregões. Sinal de retomada de tendência de alta de curto prazo na Petro tende a vir através desse tipo de movimento aqui, ó. Romper essa região aqui, que é romper a máxima dessa semana, localizada em R$ 20,70. Vale 3, no dia de hoje, alta de 0,36%. Então, ativo depois de romper tudo isso aqui para cima, não voltou para baixo. Entrou pressão vendedor, mas o ativo permaneceu se sustentando ali acima. Então, segue bem. Semana fechando muito bem, com bom candle de alta, trazendo expectativa maior de subida. Para swing trade, semana que vem, retornou aqui nesse patamar, gerou sinalização para cima, foco maior em buscar a operação de compra na Vale 3. Então, ativo aí alinhado para cima. Quem está comprado no curto prazo no swing trade, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje a partir de terça-feira, em R$ 60,79. Próxima ação, lembrando só que ela fechou em alta de 5,47%. Enfim, no radar da semana, ou lá no domingo, ou no próprio feriado, eu vou divulgar o radar da semana e eu falo mais detalhes sobre o gráfico semanal do ativo. MGLU3, Magazine Luiza, pancada para cima no pregão de hoje. Alta forte de 6,67%. Isso é bom, logicamente, porque a gente está comprado no papel. Aí você me perguntou, Dalton, mas não já bateu no objetivo da operação? Não bateu, né? Mas eu já fiz 3 mudanças do objetivo no pregão de hoje. Foram 3 ou 4 mudanças? 3 mudanças do objetivo dessa operação. Ou seja, eu não queria encerrar a operação no pregão de hoje. Basicamente é isso. Por quê? Porque tentar pegar uma melhor relação risco-retorno. Quando perde, tentar perder pouco. E quando ganhar, tentar ganhar mais. Se o mercado for nos dando essa oportunidade, ótimo. Então, o que aconteceu? Eu tinha um objetivo nessa operação. Passando aqui os dados, aqui, deixar até aqui na tela. Colocar aqui na tela para vocês. Tinha essa entrada no papel, onde a gente tem aqui um objetivo na faixa dos 95,71. Ela está em R$ 98,00. Então, fui aumentando o objetivo, aumentando até que chegamos ao ponto dos 99,19. O último objetivo, que foi alterado agora, que foi alterado para 99,19, foi agora nessa última hora de pregão. Porque o objetivo, numa relação risco-retorno de 1 para 3, estava em 99,03. Então, foi o penúltimo que eu passei. Então ela está até com leilão aqui apontando para poder fechar até acima desse objetivo. Então eu não queria encerrar a operação hoje. 2 candles de subida, rompimento de máxima histórica, ela pode ter algo mais para cima. Então coloquei o objetivo um pouco mais acima. Então belo sinal de alta, belo
fechamento que vai fazendo essa ação. Não alterei ainda o stop da operação, mas enfim, não vou mais sair perdendo, mas olhar logicamente, ficar uma possibilidade de trabalhar com stop, se tiver algum recuo do G60, enfim, para depois tentar trabalhar com stop um pouco mais curto aí nessa operação. Mas não sair mais perdendo dessa operação, que já gerou ou está próximo de gerar uma relação risco-retorno de 1:3, ou seja, se eu arrisquei aqui na tela que vocês estão visualizando aqui, ó, se eu arrisquei 2,55%, significa dizer que ela já deu 3 vezes esse valor aí, em termos de possibilidade de realizar o lucro da operação. Então, o ponto que eu falei aqui que estava a tabela na frente, ela já rompendo aí a máxima histórica aqui. Então, o patamar que ela tinha de máxima histórica já vai fazendo nova máxima histórica o papel. Próxima ação, falando aqui de LWSA3, dia de hoje, alta ali de 0,69% ainda. Vamos ver se puxando aqui um pouco mais para cima. Ainda está cedo, o leilão aqui pode alterar muito, tá? Aqui 0,71 para cima, mas o leilão muda muito. Lá por volta das 17h02 eu tenho até um vídeo de aprendizado sobre o leilão de fechamento. Dalton, quero entender o leilão de fechamento. Assiste o vídeo de aprendizado que tem aqui dentro do canal. Então aqui nesse momento a gente vê o ativo dentro do movimento de alta, já são 3 candles para baixo, 3 candles para cima, não está conseguindo ganhar força. O que eu poderia fazer? Trabalhar com stop a partir do próximo pregão de terça-feira, colocar o stop na faixa de R$ 62,24 ou até um pouco mais abaixo. Enfim, abaixo da mínima do pregão de hoje. Seria uma das alternativas de condução dessa operação. Não andou, se resolver gerar algum sinal de topo descendente, possibilidade de encerrar essa posição comprada na LWSA3, mas por enquanto seguimos comprado no papel. HPV3, recomendação de compra agora nessa última hora de pregão. Qual é aqui, ó, o que está por trás dessa decisão de compra? O papel vinha numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Veio aqui, faz algo semelhante a vamos dizer assim, um ombro, cabeça, ombro invertido, muda a tendência para uma tendência de alta. Termina um pregão mais forte lá para cima, o stop ficou grande para comprar já no pregão seguinte. Então, está dando aqui uma sinalização de que disso aqui ser o que? Uma correção da alta de ontem e podendo ter um próximo pregão aí para cima, para vir fechar aqui completamente esse gap, ou seja, bater lá na casa dos R$ 66,20, 65,89 a R$ 66,24. Hoje bateu em 65,81, quase que fechou o gap completamente. Então fica a expectativa de ter algo para cima, mas olhando um pouco mais, além do diário dessa tendência de nova de curto prazo, olhando o semanal, que está gerando um sinal de fundo lá no semanal, em cima aqui desse patamar, em cima dessa região de suporte. Então fica aí uma expectativa com esse fundo que está sendo montado, esse ponto de retorno de alta, de se ter algo para cima aí na ação em termos de curto prazo. Então essa é a tentativa aí dessa entrada na ação. Qual é os dados aqui da compra da HPV3? 64,46 é o ponto de entrada, stop 64,46 a região aí de entrada, stop dessa operação 62,75, que é logo abaixo da mínima ali do pregão de ontem, aqui assim. E objetivo em 67,88, risco de 2,65%, alocando 14% do capital total nesta operação. Outro ativo que eu entrei de forma parecida, né, nessa questão de você ter um candle ali de força, você ter um candle de indefinição, que traz uma chance de ter algo para cima, a LCAN3. Então a ação faz um candle forte de alta, anula a formação de um topo descendente, fecha lá em cima, volta aqui, bate aqui nessa região de antiga resistência, funciona como suporte, gerando o sinal de alta aqui no gráfico de 60 minutos, possibilidade de arriscar essa compra, foi o que eu estou buscando aqui no papel. Vamos ver como é que ela termina o pregão. O leilão dela, por enquanto, está bem ruim, tá aqui botando lá para 24,67. Passando os dados aqui dessa entrada e lembrando que a ação retoma aqui uma tendência de alta, né? Que em vez de fez um topo descendente aqui, retoma a tendência de alta. Fica aí uma expectativa de ter algo para cima. Qual é os dados aqui dessa entrada da LCAN3? Por volta de 24,78, ou seja, se ela fechar em 24,67, vai fechar abaixo do nosso preço de entrada. 23,94, o ponto de stop da operação, que fica onde? O 23,94, um pouquinho abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. O objetivo na faixa dos 26,46
E o tamanho do stop, né, é 3,39%, e alocando 14% do capital total em cima desse ativo. Então são essas as compras que vocês estão vendo aí, que estão em aberto. LWCA3, MGLU3 não mais sair perdendo. LWCA3 já seria uma saída perto do ponto de entrada. HPV3 que foi agora e Alican 3 também que foi no pregão de hoje. Na sequência, falaremos aqui de Cyrela, que fechou o pregão a semana muito bem, né? A semana de alta da Cyrela, 11,18%. A ação conseguiu retomar a tendência de alta, fez aqui um W, né? Fez um W, só que fechou aqui em cima e já voltou para baixo, e volta aqui para cima, consegue finalmente sair dessa... Tinha um desafio grande aqui nessa região, ela conseguiu, vamos dizer, se libertar disso aqui. Logo fica um ativo com um cenário muito favorável. Para quem já está comprado, ótimo, bota o stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de condução numa operação de swing trade. Para quem está de fora, como é o meu caso, eu vou ficar atento nos próximos pregões ou próximas semanas para aguardar algum processo de correção. Pode nem ser na próxima semana, mas para aguardar algum pullback, seja no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, tentando pegar em alguma entrada em termos de fundo ascendente em uma dessas periodicidades e, logicamente, com o objetivo de buscar um movimento lá para a faixa dos R$28. Esse seria o principal, primeiramente, um objetivo inicial para essa retomada de tendência de alta da CIRI3. JHSF3, aí no mesmo setor, a gente tem aqui a retomada também da tendência de alta, ela gerou aqui um pivôzinho de alta, tinha o 775, que era uma região que eu falava bastante, ela conseguiu sair dessa região, então ótimo. Rompe resistências importantes, que aqui era um suporte que virou resistência aqui, que bateu aqui de novo, veio para baixo, mas aí no pregão passado já conseguiu fechar ali no 7,70 e agora permanece acima. Ou seja, assim como a CIRI3, qual a alternativa? No caso da CIRI3, vou comprar ali para médio prazo, gráfico semanal, colocar o stop abaixo da semana, da mínima da semana, é uma das alternativas. Aqui, JHSF3, vou comprar o ativo aqui na faixa dos R$8, colocar o stop aqui, também é outra alternativa. Em termos de swing trade, que é isso aqui que eu estou comentando semanal, seria position trade. Em termos de swing trade, aguardar aí nesse cenário sinalizações de alta, um fundo, um pivô de alta ou outro tipo de sinalização de alta, um gráfico diário ou de 60 minutos para se buscar compra aí nesse papel. Próximo nível de resistência ainda válido para esse pregão e para os próximos pregões, 8,16. Se fechar acima, já não é mais tão válido esse 8,16. Por enquanto, o leilão está apontando para 7,96. E aqui a resistência após esse patamar de 8,16 lá na casa de R$8, por volta de 8,50, né? Um valor bem testado aqui para trás. Então são as resistências mais próximas para JHSF3. CEMIG 4. Dia de hoje, alta também, 1,51%. A ação basicamente vai retomando também uma tendência de alta. Ela fez aqui algo também semelhante a um ombro, cabeça, ombro invertido. Rompeu aqui para cima. Espero que ela realmente ganhe força para cima. Porque no semanal ainda é um cenário mais travado, está gerando um fundo em cima de fundos anteriores, que é um cenário mais de indefinição, onde o principal desafio que ela com esse candle aí vai apontando para poder caminhar para esse desafio principal, que é lá na faixa dos R$11,21. Aí depois tem aqui a região de topo, o ponto mais alto, que seriam os fundos lá testados, a região de fundo lá testada, lá na casa por volta dos 11,84. Qual o cenário favorável, depois dela ter voltado para cima disso aqui, ó, porque aqui ela voltou para cima e veio para baixo. Aqui ela tentou, já voltou para baixo. Aqui ela fechou um pouquinho acima e já conseguiu vir para cima. Então, já trouxe a chance dessa região aqui por volta dos 10,50, 10,60 ser um patamar de suporte que sinalizações de alta acima desse patamar, pivô de alta ou fundo ascendente no decorrer da próxima semana ou das próximas semanas tende a trazer oportunidade de compra de swing trade em CEMIG 4. Via Varejo, VVR3, também teve um bom pregão hoje, alta de 3,21%. O ativo conseguiu gerar aqui esse pivôzinho de alta no gráfico diário, vindo para fechar acima da zona aqui de resistência. Essa sinalização aí positiva que ela tem, ou seja, dessa retomada da tendência de alta, também traz um cenário ali no gráfico semanal de movimentação para cima, sem nenhuma sinalização para baixo. Fundo ascendente, gráfico diário, gráfico de 60 minutos, tende a trazer oportunidade de compra. Quem já comprou esse ativo, seja nesse rompimento ou nesse rompimento, dá para trabalhar facilmente com stop aqui embaixo, abaixo dessa região aqui dos 18,21, a linha 18,20.
No meu caso, estando de fora, que eu estou lá dentro de MGLU3, que é do mesmo setor, aguardaria aí nos próximos pregões possibilidade de se buscar a operação de compra já com sinalizações de alta acima desses níveis de preço que foram rompidos aqui, seja um patamar inicialmente de 18,55, mas principalmente acima de uma região ali em torno dos R$18 a 18,16. E o ativo que foi selecionado lá pelo meu perfil aqui no Instagram, @dvinvest, acompanha lá, segue lá se tiver com o celular aberto aí, ou abre o celular, entra lá no Instagram, procura @dvinvest, clica lá para seguir, sempre abrindo uma caixa lá de pergunta e procurando atender o que eu consigo ali, o máximo que eu consigo. São muitos pedidos, são muitos envios de perguntas lá, dúvidas, ou mesmo às vezes até perguntando sobre um determinado ativo, eu procuro atender o que pelo menos eu consigo, né? Indo aqui para o gráfico diário de BBDC4, nós temos o quê? Tendência de alta de curto prazo, beleza? Fez um bom candle de alta, o que aconteceu no pregão de hoje? Conseguiu se manter aqui para cima. O leilão está jogando um pouquinho para baixo aqui nesse momento, já com a cara de fechar o leilão puxando um pouquinho para baixo, puxando 0,5 para baixo, mas mesmo assim ainda é um bom fechamento. Não voltou forte para baixo, porque aqui tentou subir, deu pancada para baixo, nem conseguiu fechar acima. Aqui não, já deu uma pancada para cima e conseguiu se manter lá. Ou seja, poderia ser um candle de correção e está sendo um candle um pouco mais até de força compradora. Está vindo para respeitar no semanal a média móvel de 13 períodos, com esse fechamento ali por volta dos R$20,75. Mas, ainda assim, é um sinal de fundo contra uma tendência. Eu até respondi no Instagram agora há pouco falando sobre os bancos. É uma boa para compra de bancos agora? É uma das alternativas, sim. Tem um risco maior por causa disso aqui. A tendência ainda é de baixa no gráfico topos e fundos descendentes no gráfico semanal. No gráfico mensal está ainda envolvido dentro de um topo descendente, dentro de um movimento de baixa no gráfico mensal, então tem um risco maior. Mas para fazer uma primeira entrada, aqui sim seria uma das alternativas. Vou fazer uma primeira compra aqui, tentando pegar um movimento de subida. Se reverter essa tendência, vai melhorando o cenário, a gente vai colocando mais capital em cima ou de BBDC4 ou em cima de TUB4, enfim, essa seria a ideia em termos de pensar em médio a longo prazo em cima dos bancos. Então, o TUB4 também na mesma situação, Itaúsa. O TUB4, inclusive, foi comentado na última análise de fechamento, então vale a pena também assistir se você ainda não assistiu. Qual a próxima zona de resistência para a BBDC4 depois desse fechamento aqui que ficou aí acima? Fechou aqui em alta de 0,44, saiu o leilão aqui em 20,74 mesmo. Qual seria o próximo ponto? O próximo ponto aqui de parada, se tiver a continuidade nesse movimento de subida. Em termos de resistência mais relevante ali no gráfico semanal, ficaria além da média aqui, ficaria mais lá para a região dos 21,96 a 22,42. Aqui no gráfico diário também lá para a faixa dos R$22, que seria esse nível aqui, ó. Esses dois topos aqui, esses dois testes aqui seriam região um pouco mais relevante para BBDC4. Então, cenário aí favorável para Bradesco nesse momento. O que muda essa expectativa é ver o papel voltar para baixo dos R$20, volta a deteriorar o cenário de curto prazo e, consequentemente, manter um viés mais negativo pelo gráfico semanal. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Desejo a você um excelente final de semana e feriado do dia 12. Um grande abraço e até o próximo pregão.